Prontinho, tá gravando. Ok, bacana, obrigada. Hum. Então, estou voltando no chat, que vocês podem se apresentar no chat, mas eu vou colocar isso também. Ah, mas para as pessoas entrando, bem-vindo. Aqui é o módulo da liderança feminina, a primeira sessão. A gente vai esperar mais uns minutos para que mais pessoas entraram antes de começar, mas eu coloquei no chat. E se você quiser, enquanto que a gente está esperando, as pessoas que já estão aqui podem colocar seu nome e sua empresa no chat para se apresentar um pouco. Eu sei que às vezes, ou às vezes, eu sei que alguns de vocês já conheceram como o curso da Afroestima já está na marcha, mas seria bacana conhecer quem está participando nessa sessão e nesse módulo de liderança feminina. Ah, então, se vocês podem colocar seu nome e sua empresa no chat, e também a gente vai ter tempo para fazer uma pequena roda de apresentações, dependendo do número de pessoas que querem fazer isso e quantos participantes a gente tem. Mas eu vou esperar mais um minuto, porque eu sei também que a Larissa queria dizer algumas palavras para abrir a sessão. Ah, e ainda não sei se ela está aqui, mas vamos esperar mais alguns minutos. E boa noite, bem-vindos a todos e todas entrando agora. Ah, a gente vai começar daqui a pouco. Boa noite, Kelly. Boa noite, Flávia. Obrigada por se apresentar. Vendo que tem mais pessoas entrando. Eu sou Gisele Steele, a facilitadora da sessão, e das próximas duas sessões, depois disso, do módulo de liderança feminina. Vou esperar mais um minuto para que mais pessoas podem entrar antes de começar. E também eu sei que a Lari, da equipe da Estima, queria dar algumas palavras, então eu queria começar com isso e logo mergulhar no material do módulo. Mas, enquanto que a gente está esperando, se alguém queria se apresentar levantando a voz, vocês podem, com certeza, colocar no chat, mas também, se vocês quiserem se apresentar, vai ter esse espaço para se apresentar direitinho, com sua voz, com a câmera encendida, se é possível. Mas eu vi que agora a Lari já entrou, então eu vou dar a palavra a ela para começar a sessão e logo a gente vai continuar com o material da primeira sessão. Mas, Lari, você está aí para dar algumas palavras para começar o módulo? Lari pediu um momentinho aqui no chat. Eu vi, vou esperar.
Boa noite. Boa Boa noite, noite. Talheres. Boa noite, Gisele. Boa noite, Ticiane. Eu me chamo Larissa Reis, estou coordenadora pedagógica do Projeto Afroestima. Fui aluna do Projeto Afroestima também, na primeira edição. Então, o que posso dizer é que esse curso é muito importante para nós, mulheres negras, afroempreendedoras, filhas de Salvador, né, que é uma cidade mãe, é uma cidade feminina, é uma cidade que carrega muitas heranças dos nossos ancestrais africanos brasileiros. E para a gente é uma honra muito grande receber Gisele, né, uma instrutora internacional que traz muitas das suas vivências, né, com os afronegócios, com a liderança dentro da realidade dela, né? A Gisele é do Reino Unido, né, tem mais de 13 anos de experiência em liderança e consultoria de políticas e projetos para promover o empreendedorismo e o empoderamento econômico de mulheres. Liderou programas em diversos países, incluindo o desenvolvimento de uma incubadora de impacto social com 50 empreendedoras sociais afro-brasileiras. Então, assim, Gisele, seja muito bem-vinda. A Gisele já ministrou essa disciplina de liderança feminina na nossa turma Dendê, né? Então, para a gente é uma honra muito grande. E eu, como coordenadora pedagógica, também me sinto representada, né, por ser uma mulher negra, que a gente pensa em autoestima e a gente busca referências, né, mais próximas da nossa realidade, da nossa vivência, da nossa estética, da nossa beleza. E também, para quem ainda não conhece, porque eu sei que a gente tem os cursistas, né, do projeto não pegam todas as disciplinas, então é possível que vocês todas não se conheçam, da importância de participar de todos os encontros, muito mais do que as disciplinas e as monitoras que ficam coladas com vocês, são as vivências, né? Somos muitas, somos diversas, não dá para falar de mulher negra em um conceito nivelado, cada uma tem uma vivência, uma realidade, uma experiência, um aprendizado, né? Mas a Ticiane é a nossa monitora pedagógica, aqui no grupo da turma D&D, né? E é isso, gente. Assim, como ex-aluna, posso dizer, participem e aproveitem todas as edições do Autoestima e de outros projetos sociais que vierem, porque essa é a finalidade, né? De abraçar as nossas necessidades para que a gente possa cada vez mais prosperar e reeducar a nossa mente, né? O nosso ori, de a gente poder empreender pensando no nosso sucesso, pensando na nossa saúde mental, para que a gente possa crescer economicamente, com saúde, visando a vivência e não a sobrevivência, né? Que a gente possa prosperar economicamente, não para não passar fome, e sim para além de poder pagar as contas, poder viajar, conhecer Gisele também vir para aqui, por que não, né? E a gente poder pensar mais além, né? Que as mulheres aqui reunidas possam futuramente, por que não, também realizarem mentorias, consultorias, não é isso, Gisele? Eu É isso costumo mesmo. pensar que a gente é referência para quem vai vir depois. E se a gente não puder olhar para frente, já visando o crescimento, vai ficar difícil caminhar, e a gente não pode mais recuar em respeito às nossas ancestrais que vieram antes, né? Então, quero desejar uma boa abertura de aula e dizer que vocês estão muito bem recepcionadas, que aqui é um espaço seguro. A professora Gisele é incrível, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Muito obrigada, Alissa. Muito obrigada por todo o apoio de você e da equipe da Afroestima. Eu estou super honrada que eu poderia estar com vocês hoje. Muito animada para começar outro módulo, outro momento da aula de liderança feminina. E estou super grata por a oportunidade que eu poderia estar com vocês. Então, boa noite a todo mundo que está entrando. Obrigada pelas palavras lindas, Larissa. E a gente vai logo começar com o conteúdo do módulo. Então, eu vou passar para o próximo slide, mas ainda tem tempo para que algumas pessoas que estão participando se apresentar, porque eu acho que é muito bacana escutar de vocês, e isso é muito importante que a gente não somente escutar de eu, que eu poderia compartilhar minhas vivências e minhas experiências, mas acho que a gente poderia aprender muito mais de uma e outra. Então, Eu acho que a Gisele
Caiu, né? Travou para você Travou, também? travou. Então, gente, aproveitando enquanto ela não volta, que eu esqueci de falar, quero dizer a vocês que aqui é um espaço seguro e que a gente precisa falar. Quem tiver com vergonha, com medo de falar, aproveita a oportunidade para falar a si mesmo, porque é um trabalho de construção que a gente faz, de reconstrução, né, de destravar esse chakra laríngeo que a gente tem, por muitos anos foi bloqueado, né? Então aproveita essa experiência de falar de suas vivências com a professora Gisele e entre nós também, né, para compartilhar nossas vivências. A disciplina Liderança Feminina foi pensada, construída para as mulheres aqui reunidas. E é isso. Tícia, você quer aproveitar e se apresentar também? Sim, eu falei no início, mas muita gente ainda não tinha chegado. Para quem não me conhece, eu sou Ticiane, estou monitora pedagógica da Turma Búzios. Estou aqui com vocês nas aulas, no grupo do WhatsApp também. Então, qualquer coisa que precisarem, podem falar comigo, tanto no WhatsApp, no privado, quanto no grupo, certo? Estarei com vocês nessa jornada. Espero que vocês aproveitem. Como o Lari falou, aproveitem o espaço, se expressem, falem, interajam no chat, no microfone, se puderem. Quando se sentirem confortáveis, abram as câmeras, né, para a professora conhecer os rostinhos. Às vezes a gente aqui também não se conhece. Eu conheço alguns rostos aqui, mas não conheço todos. Então é isso, aproveitem bastante, pessoal. Ah, e a professora pediu que quem fosse entrando se identificasse no chat com o nome pessoal e o nome da empresa. Então, quem puder ir colocando, é bacana. Opa, desculpa, gente. Eu estou aqui com problemas técnicos, não sei por quê, mas minha conexão caiu. Mas eu vou compartilhar minha tela outra vez. Ah, e a gente vai começar de novo. Obrigada por a paciência, enquanto que eu estou dirigindo as coisas. E uma coisa que eu queria dizer é que, como a Larissa falou, isso é um espaço aberto, seguro, que vocês podem, eu queria muito que vocês poderiam sentir a vontade de participar e compartilhar suas próprias experiências. Então, a gente vai dar espaços para que vocês podem compartilhar, empezando com, ou começando para se apresentar com o grupo. Eu sei que alguns de vocês já conheceram participando do ciclo da Afroestima, mas me ajuda muito a escutar mais de vocês um pouco sobre suas histórias e suas empresas. E também vai ficar mais, digo, todo o conteúdo com suas intenções. Então, a gente vai ter esses espaços para que a gente pode escutar uma de outra. Mas só passando para o próximo slide, para mim, eu vou fazer uma apresentação um pouco mais não prolongada, mas um pouco mais detalhada nessa primeira sessão. Mas eu sou Gisele Steele, facilitadora do módulo. Aqui no slide vocês têm meu contato de LinkedIn e também do Instagram para estarmos em contato. E antes de passar para o próximo slide, seria bacana se alguém queria se apresentar, falando o seu nome, a sua empresa, um pouco sobre suas expectativas do módulo. Seria bacana se a gente pode escutar de uma ou duas de vocês para se apresentar. Eu sei que é um pouco pode ser um pouco difícil para fazer isso como a primeira pessoa, na primeira sessão. Mas se alguém sentir um pouco de coragem para fazer isso, seria ótimo de escutar de vocês. Então, eu vou deixar um momento para que alguém pode se apresentar e falar um pouco sobre sua empresa. E não para dizer se não faz isso agora, não vai ter outra oportunidade, mas foi super bacana escutar de um pouco mais das empreendedoras no início da sessão. Então, se alguém queria tomar o mic e falar um pouco sobre você e sua empresa, seria super bem-vindo. Eu sei que pessoas ainda estão entrando.
Não, aí também vocês podem colocar seu nome e o nome de sua empresa no chat e talvez quando a gente está passando do conteúdo, vocês poderiam ficar um pouco mais de vontade de falar um pouco sobre vocês. Mas vai ter tempo para que a gente pode se conhecer melhor durante essa sessão e as próximas. Um, então, passando por o próximo slide, só para falar um pouco sobre as regras de casa, que realmente não são regras de verdade, mas como maneiras que a gente poderia lidar com a sessão de hoje e as próximas sessões, que talvez vocês já escutem isso desde dos outros módulos que vocês estão fazendo, que se for possível, é super bacana se vocês podem ficar com suas câmeras on, para que a gente pode se ver. Eu sei que é um pouco raro essa maneira de interagir online, e também todo mundo vendo um slide assim, mas se a gente pode se ver enquanto que a gente está falando, ou compartilhando experiências, é super bacana para fazer isso. Também eu pedi que as pessoas fiquem com os micros no mudo, enquanto que vocês não estão falando, mas se vocês queriam fazer uma pergunta, se você tem algum comentário para compartilhar, por favor, fique à vontade para levantar perguntas, para aclarar dúvidas e compartilhar suas experiências e perspectivas no chat e também falando diretamente com o grupo. E eu sei que também que eu tenho um sotaque um pouco estranho, como eu sou inglesa, morando em Espanha agora, então saindo muito portunhol. Então, se eu posso aclarar alguma coisa, explicar-me melhor, eu, por favor, fique à vontade para pedir isso. Eu posso tentar me explicar melhor e compartilhar mais ideias para que é uma sessão que realmente é produtiva e interessante para todo mundo. E nessa questão, se você queria aclarar alguma coisa, fazer uma pergunta, funciona super bem. Se vocês podem levantar a mão, em Google Meet tem essa funcionalidade, essa função, onde você pode levantar a mão. Eu posso dar espaço para você a falar, e isso seria super bem-vindo. Durante a sessão, eu deixei dentro desses slides e as próximas sessões o que se chama momentos de reflexão, que são pequenas pausas durante a sessão para que a gente poderia respirar um pouco, deixar espaço para refletir sobre o conteúdo e também, para mim, como facilitadora, dar uma pausa para respirar, tomar alguma bebida, mas também isso é um espaço para que um momento para que vocês podem levantar reflexões, perguntas e comentários sobre o conteúdo até agora. E se nadie queria compartilhar alguma coisa, a gente pode ficar num momento de mais tranquilo, né? Com ninguém falando e ficar cômoda com esse também, porque às vezes esse sentimento que sempre tem que encher o espaço, que não poderia ter um pouco de silêncio para reflexionar. Eu queria criar esses espaços durante essas sessões juntas. E também, como vocês podem ver, que a sessão é gravada, e a gravação e os slides que eu vou compartilhar seria compartilhada depois. Então, tem a oportunidade para revisar e ver o conteúdo outra vez e também revisar o conteúdo em seu próprio tempo, mas a gente pode utilizar esse tempo para compartilhar ideias, experiências e eu espero que vai ser uma experiência muito enriquecedora para todo mundo. Mas passando para o próximo slide também, só para mostrar a agenda da sessão de hoje, que a gente pretende começar focando nesse assunto que é a liderança feminina, e sempre eu vou tentar abrir com a introdução de alguns conceitos chaves que poderiam ajudar a gente a trabalhar nesse assunto e entender melhor alguns aspectos que são importantes quando a gente está falando sobre esse tema de liderança feminina. Outra parte desse módulo é realmente focar em empreendedorismo e essa relação
entre liderança feminina e empreendedorismo. Então, a gente vai falar um pouco sobre as competências ou qualidades de empreendedorismo que a gente tem e que a gente poderia desenvolver em si para que a gente se sentir mais cômoda e mais confiança e tenha mais confiança como empreendedoras. Também a gente vai ter tempo para reflexionar sobre os desafios e as realidades para mulheres afroempreendedoras que a gente e vocês principalmente enfrentam cada dia e compartilhando a experiência em como a gente poderia liderar com esses desafios e maneiras de superar essas barreiras e dificuldades que a gente poderia enfrentar no cotidiano. E também, nesse momento, seria super bacana e muito enriquecedor de escutar de vocês sobre os desafios que vocês enfrentam e também as maneiras que vocês tentaram superar isso. E isso vai levar a gente até o final da sessão, que a gente vai concluir com algumas reflexões. Mas isso é o que a gente vai tentar fazer durante essa sessão. Se a gente não consegue fazer tudo isso nessa próxima hora e pouco, a gente vai ter as próximas 2 sessões para continuar mergulhando nesse material e outros também. Mas eu, outra vez, convidar vocês a compartilhar suas histórias durante a sessão. A gente pode utilizar o chat para dar uma pequena apresentação de você, seu nome e seu negócio. E eu estou super animada para começar nesse módulo com todos vocês. E para abrir a casa mais um pouco, eu pensei que é importante que eu falar um pouco mais sobre mim, em termos de minha história, como eu cheguei até esse momento como a facilitadora desse módulo de liderança feminina. E eu pensei em como eu poderia fazer isso, e uma maneira que eu acho que poderia ser um pouco mais interessante que eu estou falando, claro, é para compartilhar algumas imagens e como todas as nossas histórias têm muitos diferentes aspectos, eu tentei focar através de 5 imagens em mostrar minha trajetória que me deixou chegar até esse momento. Então, com isso na mente, eu vou passando para a primeira imagem, que são as anelos, eu acho, Olimpíadas. Então, tipo, esse é o símbolo das Olimpíadas e Paralimpíadas. E isso é para destacar que a minha história, que essa trajetória que eu vou descrever agora, começou no sul de Londres, na Inglaterra. Eu sou britânica, eu sou da Inglaterra, e durante minha trajetória profissional, eu trabalhei com uma empresa social que se chama Livity, que tinha um foco em empoderar e dar uma plataforma aos jovens através de colaborações com outras empresas e marcas. E eu co-liderei um projeto nacional das Olimpíadas e a Paralimpíadas, abrindo espaços para fazer atividades de arte, cultura e empreendedorismo com jovens. E minha primeira visita no Brasil foi através desse projeto, onde eu trazei com outros membros da equipe um grupo de jovens para compartilhar suas experiências com as Olimpíadas e Paralimpíadas em Londres, com instituições de jovens brasileiros e brasileiras no próximo lugar dos Jogos de 2016. Então, essa viagem que eu fiz, minha primeira visita no Brasil, foi em 2000, aos finais de 2012. E foi uma visita super impressionante. Eu fiquei apaixonada com a cidade do Rio, onde eu conheci durante essa visita. E eu me prometi, depois disso, a voltar para conhecer mais o país, do Brasil. E isso me levou para a próxima imagem, que sou eu com a empreendedora social Monique Velli. E 2 anos depois dessa visita que eu fiz com os jovens no Rio, eu ganhei uma bolsa de um fundo que se chama The Winston Churchill Memorial Trust, que é um nome bem inglês, para fazer uma pesquisa e viagem
no Brasil para conhecer como os jovens de comunidades diferentes usam o empreendedorismo para mudar suas vidas e transformar suas comunidades. E nessa viagem foi minha primeira visita no Bahia e me visitei uma escola de música que se chama Dida e conheci a empreendedora jovem, a Monique Evelli, fazendo sua primeira plataforma de desabafo social. Então, isso foi outra viagem muito marcante. Eu adorei outra vez a conhecer mais do Brasil e do empreendedorismo social que estava acontecendo aqui. E isso me inspirou para mudar para o Brasil um ano depois. E eu mudei para o Rio em 2015 e eu morei ali por 3 anos. E foi durante essa época que eu aprendi português. Eu estou sentindo às vezes que eu estou ainda aprendendo, mas eu aprendi a maioria dessa língua nesse tempo, entre 2015 e 2018. E durante esse momento que eu estava morando no Rio, foi um tempo que eu mergulhei mais no mundo de negócios de impacto e de ONGs no Brasil. E uma dessas ONGs onde eu conheci e participei foi num projeto que se chama Rio, como voluntário. Eu participei como voluntário. E Rio é uma ONG de esporte e desenvolvimento que utiliza rugby para engajar as crianças e as jovens de uma comunidade em Niterói, que é perto do Rio de Janeiro. E minha parte nesse projeto foi para integrar perspectivas educativas no projeto e apoiar os jovens no seu desenvolvimento profissional. E em como a gente criou uma campanha que se chama Eu Quero Ser, que teve um foco em ajudar os jovens em conectar e conhecer oportunidades educativas e profissionais. E foi outro momento muito marcante em conhecer os desafios que as crianças e jovens e suas famílias enfrentam nas comunidades, nas periferias do Rio de Janeiro, mas também eu tive a oportunidade para conhecer outras partes do Brasil também, e eu vi a paixão que pessoas têm para tentar resolver os problemas sociais que estão ali, e como tem muitas barreiras em fazer isso. Então, isso foi outra experiência muito marcante na minha trajetória. Passando para a próxima imagem, eu sou aqui com algumas mulheres do projeto que eu fiz com outra empresa social, se chama Social Status, que é uma empresa social que é focada em capacitar e dar apoio às empresas sociais nas comunidades e periferias, principalmente no Rio, mas também a gente trabalhava em São Paulo, e também a gente articulou em outros países como Índia, Sri Lanka e África do Sul. E através desse projeto que eu estava liderando aqui no Brasil, eu desenhei e facilitei treinamento para empreendedoras e empreendedores e voluntários e voluntárias internacionais que viram para o Brasil para compartilhar suas habilidades e conhecimento para fortalecer as empresas sociais, que foram principalmente lideradas por mulheres negras das periferias e das comunidades. E durante esse tempo, que foi muito enriquecedor para mim, me desenvolveu muito, eu fiz um edital do British Council para montar uma incubadora social para afroempreendedoras. Eu fui selecionada. Então, foi através desse projeto que eu conheci do tipo do Consulado Britânico, que são patrocinadores desse projeto também, da Afroestima, e eu fiz essa conexão também, ainda mais com mulheres empreendedoras, principalmente negras, das comunidades e da periferia. E através desse projeto eu desenvolvi e fui responsável por 2 ciclos de uma incubadora com 50 afroempreendedoras e facilitei um intercâmbio entre o Brasil, a Inglaterra,
com 3 empreendedoras. E essa imagem é uma foto da viagem que a gente fez. Também, durante esse período, eu coliderei uma pesquisa com uma professora da faculdade de Bournemouth, que é uma faculdade no sul da Inglaterra, sobre o impacto de Covid-19, o Covid, em afroempreendedoras e outros estudos sobre empreendedores e empreendedoras refugiados e imigrantes no Brasil. Então, foi mais um momento na minha trajetória profissional, onde eu conectei com os desafios e também as oportunidades que estão em frente de empreendedores de diversas vias e caminhos. E a última imagem aqui é da Sagrada Família, que é da uma cidade que se chama Barcelona, na Espanha, onde eu moro hoje em dia. E hoje eu trabalho ali na Espanha com uma ONG que se chama Oxfam. Talvez algumas de vocês já conheceram, que é uma ONG internacional que tem projetos de desenvolvimento, principalmente em diversos países do mundo. Mas meu foco com esse ONG, que tem uma visão para eliminar a pobreza e enfrentar a injustiça social, é trabalhando com o setor privado para melhorar suas práticas e suas políticas em termos de direitos humanos, equidade de gênero e sustentabilidade. E para ver como esses atores no setor privado poderiam se entender seus impactos nas comunidades diversas ao redor do mundo. Então, mesmo que agora meu day job é um pouco mais diferente que o trabalho de antes, trabalhando diretamente com mulheres empreendedoras e fazendo projetos sociais, eu sigo colaborando com diferentes projetos culturais de empreendedorismo e fazendo pesquisa em meu próprio tempo, ainda com a professora do Bournemouth e também com outros projetos na Espanha e outros países. E durante o auge da pandemia, eu recebi uma bolsa para fazer outro projeto enfocado em dar suporte às empreendedoras sociais do Reino Unido, para enfrentar os desafios de manter uma empresa durante esses tempos tão difíceis e difícil para entender como realmente uma pessoa poderia liderar uma empresa numa época com tanto incerteza. Então, através desse projeto, eu queria apoiar mulheres, principalmente mulheres negras, em como eles poderiam buscar resiliência e bem-estar nos tempos difíceis. E também trabalhei com a professora, como eu falei, da Bournemouth, em fazer pesquisas sobre empreendedoras migrantes e refugiadas no Rio. E tudo isso me lidou até esse momento que estou com vocês hoje, fazendo esse módulo de liderança feminina. Eu estou super animada para fazer esse módulo e essas 3 sessões com vocês. E espero que com essa pequena apresentação sobre mim, dá mais alguma perspectiva sobre por que eu estou aqui com vocês e como a gente poderia aprender uma de outra durante essa sessão e as outras. Mas eu estou vendo que as pessoas estão entrando e colocando nomes e se apresentando no chat, que é super bacana. Se alguém mais queria dar um pouco, ou se apresentar levantando sua voz, apresentando um pouco de você e sua trajetória até esse momento, seria muito bem-vindo. Enquanto disso, eu espero que vocês receberam um pedido meu antes da sessão para entender um pouco mais sobre suas referências. Quando a gente fala de liderança feminina, o que é uma referência de liderança feminina para vocês? E seria ótimo escutar mais de vocês sobre suas referências. Então, isso é nosso primeiro momento de reflexão e eu vou parar de falar por um momento e deixar a palavra com vocês, para que vocês poderiam compartilhar um pouco disso. Pode ser no chat, mas eu seria super grata se alguém ou algumas de vocês
poderiam falar direito também sobre quem é uma referência de liderança feminina para vocês. Pode conversar, A Vera, você queria falar ou não? Ok. Lena, você tem sua mão levantada, por favor, fique à vontade a falar agora. Olá, Gisele, tudo bem? Boa noite. Olá. Eu vim, na realidade, hoje eu trabalho com crianças, né, na área de cultural, de produção cultural. É um projeto que ainda está em andamento. É um projeto assim, começou simples, né, com poucas crianças, com 25, hoje nós temos mais de 100 crianças. Porém, assim, eu ainda estou me organizando para a gente ver qual o caminho melhor que vamos fazer, né, para buscar pessoas que possam te ajudar. Por enquanto, a gente faz um trabalho com a comunidade mesmo, cuida delas, faz brincadeiras, a gente leva elas para dançar, para participar de eventos. Porém, é uma coisa assim ainda muito pequena, né? Claro que Uhum. com esse curso, eu creio que a partir desse curso, né, que eu estou fazendo, aprendendo mais sobre empreendedorismo, sobre liderança feminina, eu creio que isso vai crescer bastante, né? E a parte assim que o que me levou a tudo isso realmente é a minha família, né? Claro que eu leio bastante, conheço muitas autoras aí de livros, pessoas hoje, né, CEO de empresas, mulheres, né, como a da Magazine Luiza e muitas outras mulheres aí que estão hoje na liderança, mas quem mesmo hoje que eu digo assim que foram inspiradoras é as mulheres da minha família, porque a maioria vieram da educação, professoras, pedagogas, né? E gente Uhum. simples que vieram do interior, do subúrbio, né? Da periferia e conseguiram vencer e ensinar para a gente também, as meninas da família, que mesmo na simplicidade a gente pode crescer, a gente pode se fortalecer. Me ensinou que lugar de mulher é onde ela quiser, não importa. Agora mesmo eu estou fazendo a trilha náutica, né? Estou com 41 anos e pulei Uhum. para fazer um curso de elétrica náutica. É um lugar Uau. totalmente masculino, né? Masculinizado, Uau. mas que as mulheres estão entrando aí com tudo, na área da elétrica, tem mulher na área da elétrica predial. Então, assim, eu estou muito feliz, né? Eu posso dizer assim para outras mulheres também, não fique com medo, não se preocupe com idade, não se preocupe com corpo, nada disso, porque mulher, lugar de mulher é onde ela quiser, ela faz o que ela Uhum. quiser, viu? Obrigado aí por essa participação, viu, querida? Ótimo, super obrigada, Helena. Eu adorei essas várias coisas que me inspirou já. Não fica com medo. Eu gostei, amei essa ideia de, mesmo na simplicidade, pode crescer. E eu acho que isso é uma frase muito linda, porque às vezes a gente está tão preocupado em chegar até nossa ambição, a gente não valorizar a viagem para chegar até lá. E a gente tem que começar num sítio, num lugar, mesmo que é pequeno ou é uma coisa que é só provar e ver como que é, isso é muito, muito importante. E ainda algo pode crescer dessa semente que a gente plantar. E eu estou super, super feliz que você poderia compartilhar essa intervenção, Lena. Muito obrigada. Alguém mais queria compartilhar alguma coisa, uma reflexão sobre essa questão de que é uma referência de liderança feminina para vocês, ou falar um pouco mais sobre vocês e suas empresas? Eu sei que pode ser um pouco difícil falar direitinho, mas como a Helena falou, não fica com medo, por favor. Fique à vontade de compartilhar um pouco com a gente. Vera, você queria falar? Não. Eu tô querendo escutar de você. Não sei se você está fazendo sem querer, mas se você quiser levantar alguma coisa, seria bem-vindo.
Não, não, foi a mão bateu no Ah, fone. ok, tranquilo, tranquilo. É porque eu estou no meio da rua e estou assistindo a live. Opa, não, ok, não vou chamar você outra vez, ok. Obrigada. Pues, vi que a Rilari, me perdoa para falar o nome não direitinho. A Rilari, você levantar a mão ou isso foi sem querer também? Boa noite, sim, eu levantei proposital mesmo. Ah, ok. É, posso começar respondendo, né, sua pergunta, uma referência Vou. de liderança feminina para mim, posso dizer que começa através da minha tia, onde a minha tia, ela sempre teve um sonho, né, vamos dizer, ela é a primeira, foi a primeira da família a ingressar em uma universidade, e ela sempre teve o sonho de empreender. E Uhum. através desse sonho ela conseguiu realizar, ela fez faculdade de fonoaudiologia e ela conseguiu hoje ter o próprio negócio dela, né? Tanto que ela é Hum, médica fonoaudióloga e a minha principal referência eu posso dizer que é ela, mas o fato de hoje eu ter pensado, né, em ter também o meu próprio negócio influencia principalmente da minha mãe, onde eu tenho minha uhum, mãe como um espelho, né, de luta, de sobrevivência em meio a tantos desafios, né, em meio a tantos limites que são impostos perante da sociedade perante nós mulheres. E aí eu vi o exemplo de vida da minha mãe, de uma superação mesmo, em meio às dificuldades, e eu tive o desejo de começar no empreendedorismo nos meus 14 anos. Hoje eu tenho hum, 20 anos, mas eu comecei trançando o cabelo das minhas uhum, amigas, o cabelo das minhas primas e o próprio cabelo da minha mãe. E hoje eu posso dizer que eu sou transista, continuo atuando como transista, e essa principal inspiração veio da minha família, né? Através da minha mãe, através da minha tia, que foi e é um exemplo de liderança feminina, não somente no empreendedorismo, mas principalmente na vida. Então, hum. essa é a minha colaboração. Muito obrigada, Hilary. Eu muito adorei como essa intervenção também, e acho que essa referência como mostra como nossas famílias são tão importantes, como a Helena falou. Como sua tia e sua mãe oferecem um exemplo muito forte no empreendedorismo, mas também em geral de liderança. Acho que as duas coisas são muito vinculadas. Também eu sou muito, como se diz? É muito impressionante que você começou aos 14 anos nessa trajetória como empreendedora. Então, eu adorei que você agora poderia assumir esse rol como empreendedora e transista só com 20 anos, e já tem 6 anos de carreira atrás de você. Então, isso é muito impressionante também. Muito obrigada por sua intervenção. A gente tem tempo por mais alguma intervenção das participantes. Se alguém mais queria compartilhar uma referência de liderança feminina, também, se fica um pouco mais difícil para falar direito, podem colocar suas sugestões ou referências aqui no chat. Além disso, apresentar, seria ótimo ver mais alguns exemplos de referentes de liderança feminina de vocês. Então, vocês podem colocar direitinho no chat também. Mas eu vou deixar mais um minuto para que, se alguém se sentir a coragem para falar sobre sua referência de liderança feminina, seja super bem-vindo e super bem recebida também.
Mas se não agora, a gente vai ter mais momentos para compartilhar, mais momentos de reflexão. Então, espero que ao longo do tempo a gente poderia escutar um pouco mais de vocês e também, por favor, fica à vontade de colocar reflexões, perguntas, e intervenções no chat também. Mas passando para a próxima ainda, com esse pensamento sobre referências de liderança feminina, a gente vai falar mais um pouco sobre alguns conceitos chaves que eu acho que é importante que a gente se referia, como a gente está falando sobre esse tema de liderança feminina e empreendedorismo. Então, eu escolhi três definições chaves que eu queria intervenir aqui, vai ter mais também, mas acho que esses temas são muito importantes porque eles poderiam ser a base da fala que a gente tem sobre liderança feminina e de empreendedorismo. E esses temas são relacionados com o tema de igualdade de gênero, que é muito conectado com o tema de liderança feminina e com a realidade como vocês, como mulheres, fazendo negócios, mantendo seus próprios negócios. Essa questão de igualdade de gênero ou a falta de igualdade de gênero é bem importante. Então, acho que é muito necessário falar sobre esse tema. Mas também é importante dizer que a gente poderia fazer um módulo só pensando nesse tema de igualdade de gênero. Então, eu vou só passar rapidinho desses conceitos para que a gente pode ter alguma perspectiva ou contexto, enquanto que a gente está falando sobre o tema de liderança feminina, mas isso vai ser algo rápido que vocês poderiam pesquisar um pouco mais, refletir depois. Então, o primeiro definição-chave que eu destacou aqui é do gênero em si. E é nessa definição que eu compartilhei, quando a gente fala de gênero, a gente se refere aos papéis e comportamentos e oportunidades sociais que são construídos entre mulheres, homens e pessoas com diversidade de gênero. E essa base é bem importante para aclarar quando a gente está falando sobre a próxima definição, que é igualdade de gênero. E aqui, isso é a situação em que todas as pessoas de todos os gêneros desfrutam do mesmo status, condições, oportunidades iguais e oportunidades iguais para realizar seus direitos humanos e seu potencial. E a falta dessa igualdade de gênero significa que, às vezes, ou a maioria de tempo, infelizmente, muitas pessoas não têm a oportunidade para realizar seu potencial, porque tem barreiras e desafios que se limitam e discriminar contra pessoas por causa de seu gênero ou por causa de aspectos de sua identidade. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque isso é importante tomar em conta quando a gente está pensando em como a gente pode tomar esse papel de líder ou de liderança feminina nas comunidades. A gente tem que entender que tem coisas que se limitam nossas possibilidades, mas também que podem vir a oportunidades para a gente no mesmo tempo. E a terceira definição aqui é sobre a equidade de gênero, que é o tratamento justo para mulheres, homens e pessoas de gênero diverso, de acordo com suas respectivas necessidades. Então, isso é conectado com esse ponto que tem essa falta de igualdade de gênero, e a equidade de gênero é parte das atividades, das estratégias que tentam equilibrar essas diferenças e tentam responder das necessidades de diversos grupos. E é muito importante quando a gente está pensando em como a gente poderia tomar nesses papéis de líderes e empreendedoras de nossas comunidades, a gente tem que pensar em quais são as barreiras e também quais são as maneiras que a gente poderia superar isso, ou colaborar com outros através de projetos como a Afroestima para identificar e resolver
as situações que se limitam e discriminar contra a gente e contra outros e outras pessoas. E a gente vai falar um pouco mais também sobre esse conceito de interseccionalidade, que eu acho que é bem importante destacar nesse módulo também, porque acho que isso ajuda bastante a entender um pouco mais além das diferenças de gênero, como outros aspectos de nossa identidade, como raça, etnia, classe, e se sobrepõem e combinam para explicar a discriminação e a desigualdade que às vezes a gente enfrenta na sociedade. E esses pontos, esses aspectos de nossa identidade poderiam criar desafios específicos que se limitam às oportunidades que a gente tem, e é muito importante que a gente poderia identificar e entender esses impactos para que a gente possa superá-los enquanto que a gente está liderando com nossas empresas e fazendo empreendedorismo. E este conceito de interseccionalidade foi criado por Kimberly Crenshaw, que é uma defensora norte-americana dos direitos civis, e ela estabeleceu esse conceito para se referir à dupla discriminação de racismo e sexismo enfrentado pelas mulheres negras, criticando, como ela falou, a estrutura de eixo único que é dominante na lei antidiscriminação. Então, isso é uma forma mais formal para dizer que ela realmente queria destacar os desafios enfrentados pelas mulheres negras. E agora, às vezes, a gente pode escutar pessoas falando sobre interseccionalidade em relação com a discussão sobre a diversidade e impacto de discriminação em uma ampla gama de grupos marginalizados, mas é importante lembrar que a origem desse conceito de interseccionalidade foi desenvolvido para entender melhor a situação para mulheres negras. Eu acho que isso é importante para destacar, porque isso é o propósito desse conceito, para realmente entender os desafios e ajudar pessoas a pensar nas soluções para superar isso. Então, isso eu queria compartilhar aqui também. Passando para mais algumas definições que eu acho que são importantes para esse módulo de liderança feminina. É bem óbvio, acho que todo mundo tem um bom conceito sobre o que é empreendedorismo, mas eu acho que é importante levar isso aqui, porque é sobre essa questão de como a gente poderia agir utilizando as oportunidades e ideias que a gente tem em nossa mente, em nossa mão, em nosso alcance, e transformando essas oportunidades e ideias em valor para a gente mesmo e também para outras pessoas. Eu acho que isso é uma perspectiva para pensar em empreendedorismo que é um pouco diferente. E também eu queria destacar esse tema de empreendedorismo e sua conexão com o empoderamento econômico de mulheres, que é o processo de alcançar a igualdade de acesso e controle das mulheres sobre seus recursos econômicos. E, claro, para mim é óbvio como o empreendedorismo pode ser uma ferramenta muito potente para esse empoderamento econômico de mulheres. Poderia oferecer liberdade em termos de o tipo de trabalho que vocês fazer. Poderia oferecer oportunidades para escolher como você trabalhar com quem, em que temas, mas também a gente não poderia ignorar que tem os desafios também em liderar uma empresa sozinha, sem apoio de Estado, da comunidade, às vezes. Então, mesmo que empreendedorismo poderia ser um veículo que apoiar esse empoderamento, a gente também tem que reconhecer que tem os desafios em fazer isso. E isso a gente vai tentar explorar um pouco durante essa sessão e as próximas sessões que a gente vai passar. E outro ponto que eu queria destacar, enquanto que a gente está falando um pouco mais sobre os conceitos e perspectivas chaves para esse módulo,
e como o empreendedorismo é uma ferramenta para a geração de valor. E, através de exemplos de Lena e de Liari, poderia criar referências dentro de nossas comunidades, dentro de nossas famílias, de pessoas que a gente conhece, que estão fazendo empreendedorismo para apoiar suas próprias famílias, para gerar algum valor para suas comunidades. E esse foco na criação de valor é muito interessante para mim, porque não é somente pensando em valor em termos financeiros. A gente poderia pensar em valor gerado, que são valor cultural ou social. E quando a gente fala sobre empreendedorismo, às vezes a gente ia enfocar, e a gente já falou um pouco sobre isso, alguém falou, acho que foi a Lari, que empreendedorismo poderia ser um caminho para apoiar nossa sobrevivência. E isso é muito comum para empreender para sobreviver. E foi muito de minha experiência na incubadora social que eu fiz com empresas micros lideradas por mulheres sem escolha. Elas teve que gerar ou criar seus próprios negócios porque foi difícil achar algum trabalho ou outra maneira de alimentar suas famílias e elas mesmas. E muitas vezes isso significava que as empreendedoras não tiveram a oportunidade para desenvolver planos de negócio ou uma infraestrutura de gestão ou de produção de serviços, e também que as empreendedoras desvalorizam seus empreendimentos, porque esse sentimento que eles estão fazendo só para sobreviver significa que não tem o mesmo valor como uma empresa que uma pessoa desenvolver com mais tempo, com uma estrutura bem desenvolvida, com a oportunidade que eles têm. E acho que a gente não deveria subestimar o valor de empresas, mesmo que se elas estão criadas para sobreviver, porque essas empresas também geram valor. E tem muito potencial para gerar muito mais valor comunitário e para individual para frente. E também, voltando de uma coisa que a Helena falou, a gente pode começar simples, pode começar de uma coisa que não é muito sofisticada em uma perspectiva ou outra, mas isso é um início que ajuda a gente a crescer e desenvolver novas oportunidades e também demonstrar a forma que as pessoas poderiam mobilizar recursos para transformar suas ideias em ações, que é uma coisa que é muito fundamental de empreendedorismo e que deveria ser valorizado. O fato que vocês têm uma empresa, que vocês estão tentando empreender nas suas comunidades e criar algum valor através de seus negócios, é algo que deveria ser muito valorizado. E tocando nesse ponto sobre os recursos que a gente tem para empreender tem vários. E esse slide aqui queria demonstrar que tem diferentes níveis de empreender e de formas de gerar recursos para ajudar nesse processo de gerar valor. Então, a gente tem recursos que são mais pessoais, que é como nossa autoconsciência ou autoeficácia para fazer nossos negócios, para começar, para fazer algo de nada e gerar isso em alguma coisa. E também a gente tem esses recursos que são mais pessoais, como nossa motivação e habilidade para ter perseverança quando a gente enfrentar dificuldades e para superar esses desafios que a gente ia enfrentar em lidando nesses nossos negócios. Também a gente tem, às vezes, recursos mais materiais que apoiam a gente no nosso trabalho como empreendedoras, que é mais em termos de formas de produzir nossos produtos ou serviços, nossas habilidades em fazer alguma coisa para oferecer algum produto ou para oferecer algum serviço, e também, às vezes, a gente tem algum apoio financeiro, não é muito comum, mas às vezes a gente tem algumas oportunidades para receber recursos financeiros para
começar ou desenvolver nossas empresas mais. E também que eu misturei um pouco, tem esses recursos que são não materiais, que é o que eu falei antes, mais sobre nossas habilidades, nossos conhecimentos, nossas redes, as pessoas que a gente tem em nossa vida que poderiam apoiar em oferecer ajuda, poderiam oferecer experiência e perspectivas que ajudam a fortalecer nossos negócios. E acho que isso é importante para refletir em quais são os recursos que a gente tem. Às vezes a gente pode enfocar nas coisas que a gente não tem, ou as barreiras que estão limitando nossas habilidades para fazer nossos negócios, ou para a chegar até o mesmo objetivo que a gente tem. Mas acho que é importante ter algum momento para refletir em os recursos que vocês têm já e que poderiam ajudar vocês em continuar com seus negócios, que poderia ser nesses diferentes níveis de pessoal, mais material, e esses não material, mas ainda é muito importante para apoiar vocês no seu negócio. E deixando um pouco isso, aí eu estou mirando o chat, olhando o chat para ver se tem perguntas, se tem reflexões, alguma coisa que vocês querem que eu aclarar sobre essa primeira parte, que é de compartilhar esses conceitos chaves. Por favor, fique à vontade de compartilhar suas perspectivas, dúvidas. Eu sei que eu estou misturando muito a oportunidade hoje, então se vocês querem que eu aclarar alguma coisa ou tenha alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Então, passando para a próxima parte da sessão, eu queria falar um pouco mais sobre as competências de empreendedorismo, ou seja, as habilidades ou qualidades que a gente tem para fazer empreendedorismo. E para as pessoas entrando, boa noite, vocês estão no lugar certo. A gente está passando da próxima parte da sessão de liderança feminina. E nesse momento eu queria falar um pouco mais sobre essas competências de empreendedorismo. E aqui tem um módulo que se chama Competência em Empreendedorismo, que é um módulo desenvolvido por um grupo, uma instituição da União Europeia que visa identificar os diferentes elementos que apoiam a criação de valor e a transformação de ideias em ação, que são essa base de empreendedorismo que a gente falou antes. Como o empreendedorismo poderia gerar valor e quais são as habilidades ou competências que apoiam a gente nesse processo de criar e transformar ideias em ação para gerar valor. São essas etapas. E tem 3 áreas de competência incluídas nesse modelo de empreendedorismo, e são, essas 3 áreas são de ideias e oportunidades, e dentro de cada área de competência tem mais habilidades e competências que são voltadas com esse tema. A gente também tem essa área de recursos, que são, como eu falei, as coisas que a gente tem, que são mais tangíveis, mas também um pouco mais intangíveis, que apoiam a gente em fazer nossos negócios. E também a última área de competência em ação, que é mais em quais são as ferramentas, habilidades, competências que ajudam a gente em facilitar fazer nossos negócios, tomando todo isso em conta sobre as ideias e oportunidades e os recursos também. E cada área, cada 3 áreas tem essas 5 competências, e a gente vai enfocar em um número de uns elementos de cada um. Eu queria escutar mais de vocês outra vez, e acho que quando a gente está falando sobre a liderança feminina, tem algumas competências dentro de cada área que são, em minha opinião, um pouco mais relevantes, mas também eu queria escutar de vocês se tem mais algumas competências que são que deveriam ser destacadas ou poderiam ser importantes para vocês como empreendedoras. Mas falando um pouco mais sobre essas competências com esse foco,
tem essas 3 áreas: ideias e oportunidades, recursos internos e externos, e a ação em seguida que eu queria destacar, com essa perspectiva de liderança feminina, e dentro de área de ideias e competência, ideias e oportunidades, as 3 competências que eu queria destacar são de criatividade. E quando a gente falou de criatividade, eu acho que é bastante óbvio, mas isso é a habilidade de ter um pensamento criativo em termos de como você poderia liderar com o seu negócio, mas também como você poderia liderar com desafios, buscando oportunidades e maneiras de superar coisas que poderiam se enfrentar em fazendo seu negócio. Então, isso significa que a criatividade é bem importante para começar e para continuar com seu negócio. Então, eu acho que é um elemento ou uma competência importante para destacar aqui. Também a visão que vocês têm em liderar seus negócios, mesmo se fosse um negócio com só você, você tem que ter uma visão de onde você queria chegar com seu negócio, ou uma visão para ter a ideia no primeiro lugar. Tem pessoas que não entram na mente para fazer um negócio, então, para ter essa visão, para gerar um negócio e tentar gerar algum recurso para você ou para suas famílias, a gente necessita ou precisa de uma visão em o que a gente vai fazer e também como a gente vai ir para frente para gerar essa visão na realidade. E a última competência dentro de área de ideias e oportunidades que eu queria destacar é de pensamento ético e sustentável. E aqui eu queria destacar esse elemento em particular, porque a gente vai pensar mais em frente, na próxima sessão, como o seu negócio poderia ser um veículo, uma maneira para apoiar enfrentar problemas sociais e medioambientais. E se a gente poderia gerar ou desenvolver um pouco esse pensamento ético e sustentável, a gente poderia gerar um impacto positivo através de nossos negócios, além de só apoiar a gente mesmo, nossas famílias e nossas comunidades. Então, isso é da perspectiva de ideias e oportunidades, passando para o próximo, que é recursos internos e externos. Aqui eu já falei um pouco disso, acho que no último slide, ou slide antes, quando a gente falou sobre os recursos que a gente tem. Então, aqui, dentro de recursos internos e externos, eu queria destacar a motivação e resiliência, que é muito importante que a gente tenha motivação para liderar nossos negócios e a resiliência para enfrentar os problemas e dificuldades que vão surgir. É bem impossível que a gente poderia ter um negócio ou fazer um projeto sem algumas coisas difíceis a chegarem até a gente, mas a resiliência e a motivação para superar esse é muito importante. Também essa perspectiva de autoconhecimento, eficácia, como alguma fé em nossas habilidades e o conhecimento em como a gente poderia liderar e ir para frente com nossos negócios é muito importante. E isso é uma coisa que é um pouco mais interno, mas a gente poderia aprender a desenvolver essa competência também. E, claro, acho que também a mobilização de pessoas e recursos, quando a gente está falando sobre empreendedorismo e também sobre liderança feminina, essa habilidade de mobilizar outros e apoiar outros para colaborar com a gente e utilizar recursos para melhorar suas empresas, ou nossas empresas, e também para buscar oportunidades para melhorar situações para a gente e outros, significa que a gente tem que achar e utilizar esses recursos que são pessoas em nossas redes e também os recursos disponíveis para gerar ideias novas e ir para frente. E o último,
a parte quando eu estou falando sobre essas competências de empreendedorismo é ação em seguida. Isso eu queria dizer é as ações que a gente tem essas ideias, a gente tem essa visão, mas quais são as competências que ajudam a gente a realmente botar a mão na massa e fazer o negócio e ir para frente e fazer essas atividades. Então, liderando com incerteza é uma coisa que eu acho que é muito importante e que eu imaginei que muitos de vocês têm experiência disso, quando a gente passou e a gente ainda passando de dificuldades como a pandemia, como a instabilidade econômica, a gente tem que liderar com a falta de conhecimento em quando algo vai acontecer e como a gente pode lidar com um problema que a gente não esperava. E essa habilidade é algo que deveria ser cultivado e desenvolvido, porque ajuda em continuar com nossos negócios. Também a aprendizagem de experiências, que é algo que eu enfatizar como uma coisa muito, muito importante, porque vocês poderiam aprender muito de vocês nesse grupo, através desse trabalho que vocês estão fazendo com a Frestima, e de vocês mesmos, aprendendo de outros empreendedores, aprendendo de suas famílias, de suas referências, e de suas próprias experiências, que podem ajudar em achar os caminhos certos. E também a gente pode aprender dos caminhos que não deu certos. A gente pode aprender das coisas que deu errado, porque isso poderia oferecer lições e maneiras para mudar e transformar nossos negócios. Então, essa aprendizagem através de experiência é muito importante. E também o trabalho dentro de equipe. E mesmo se você está trabalhando sozinha no seu negócio, acho que um outro tema que eu destaquei, acho que também no recursos externos, é a importância de criar sua rede e conectar com pessoas que poderiam apoiar vocês em gerar ideias novas ou só para falar, para receber algum apoio mais de seu bem-estar, para sentir que você poderia compartilhar um pouco das coisas que você está fazendo, só para sentir um pouco mais que você tenha algum apoio. E também, se você tem uma equipe, isso é as pessoas que poderiam colaborar com você para chegar até sua visão. Aí a gente vai falar mais para frente sobre como você poderia colaborar com outros para buscar oportunidades e também para enfrentar desafios que surgem. Então, outra vez é muito de eu falando, então eu queria deixar espaço para vocês refletir um pouco, para que eu possa respirar também, e passando sobre esse próximo momento de reflexão, e para escutar de vocês quais são dessas competências que eu compartilhei, você reconhecer ou identificar em si mesmo, ou tem outras habilidades, outras competências de empreendedorismo que vocês querem destacar, que poderiam ser no chat, mas também eu fico super feliz se alguém queria compartilhar uma reflexão sobre isso, ou sobre o conteúdo até agora, para que a gente poderia escutar mais de uma e outra e aprender de uma e outra também. Então, vou deixar um espaço para reflexionar, mas também para que vocês, se alguém queria compartilhar uma reflexão, seja super bem-vindo. A Helena, sim, por favor. Você falou sobre resiliência, né? Sobre a gente aprender a lidar com situações. Eu pensei também em controle emocional, porque às vezes a gente se frustra, né? Porque a gente coloca a visão, tem uma ideia, e chega no meio do caminho, o negócio não funciona, não engaja, talvez pela equipe que não está com a mesma visão, ou até mesmo a gente acaba se frustrando. Aí eu queria que você dissesse um pouquinho sobre se você tem alguma experiência desse tipo que lhe frustrou, mas claro que você continuou. Mas assim, eu queria que você tivesse alguma experiência e pudesse passar para a gente, para você dar um pouquinho de apoio também, né? Falar um Sim. pouquinho sobre isso.
Sim, acho que é um ponto muito. Eu estou falando muito, muito importante, mas de verdade, eu senti que é importante, porque quando a gente está liderando nossos próprios negócios, quando a gente está fazendo empreendedorismo, ou a gente está fazendo esse trabalho, a gente tem que investir muito de a gente mesmo. Então, é não somente, às vezes. As pessoas falam que é como minha criança, meu negócio é minha criança, ou meu negócio é meu bebê. É tipo, eu estou investindo muito nisso, então é bem, é super fácil entender como as emoções podem se interagir ou poderiam ser envolvido em fazer seus negócios. E isso poderia ser uma coisa que é uma força, se você realmente está investindo uma parte de você, claro, isso poderia apoiar você em ficar muito mais motivada e muito mais impulsionada para ir mais para frente, isso para os desafios que você enfrenta. Mas, no outro lado, isso poderia pesar muito, porque você está investindo muito de você, você está realmente conectado com o seu negócio, é todo esse esforço que você está botando. Então, quando as coisas não derem certo, isso realmente, como você falou, Lena, gera frustração e poderia ser que você, não falando somente sobre você, mas em geral, pessoas podem sentir que é muito difícil superar essa frustração, como tanto esforço e investimento de tempo e recursos já está botado em seu negócio. Mas acho que refletindo, tem muito a ver num nível com essa questão de aprendizagem através de experiências. E mesmo que pode ser algumas experiências dolorosas, em termos de quando você investir muito emocionalmente, e às vezes você sentir esse dolor, se as coisas não deram certo, você pode aprender disso. E pensa em como vocês poderiam ter esse equilíbrio onde você realmente está investido ou investido no seu negócio, mas também ter um pouco, não tão investido que você dá demais de você e não poderia se proteger. Porque se você investir tudo de você, é difícil ir para frente quando a coisa não der certo e é muito mais energia que você está tirando, o que significa que também é difícil ir para frente. Então, acho que tem muito a ver com essa questão de aprender desses momentos onde você sentir frustração, em o que foi a fonte disso, quais foram as coisas que a gente poderia fazer de uma forma diferente mais para frente para ajudar a gente a não enfrentar esse também. E outra parte é como a gente poderia ter esse mesmo paixão para o nosso próprio negócio, para atingir nossos objetivos, sem pensar em como proteger-nos, porque o bem-estar da gente como empreendedores é muito importante. E se a gente está um nível baixo ou não tem energia para fazer nossos negócios, é a mesma coisa que a gente não vai atingir nossos alvos porque a gente não se cuida suficientemente para que a gente possa ir para frente. Então, essa questão de lidando com as emoções e tentar aprender os momentos que você sentir coisas negativas e como vocês podem não achar isso no futuro e também como você poderia achar um pouco de distância, sem perder essa pressão, mas pensando que essa distância pode ajudar você em se proteger, se cuida e significa que você poderia liderar mais e melhor com essas frustrações na frente. Se você tem um pouco de mais distância, você poderia ver as formas de fazer coisas diferentes, com uma mente mais fria, em lugar de uma mente mais, não sei, quente, que você está falando ou pensando com o seu coração, sem também pensar em as coisas que você poderia fazer mais estratégico com sua mente. Então, eu acho que essas duas coisas, como que você pode aprender
dos momentos difíceis que chamam as emoções, e também como você poderia ter um pouco mais distância, que significa que você poderia liderar melhor no futuro e se proteger, se cuidar em liderando com seu negócio. Então, espero que isso ajude um pouco a responder. Foi uma resposta um pouco bagunçada, mas foi isso. Rilari, você queria intervenir aqui? Sim, eu queria mais. Vou explicar. É porque você citou, né, no slide e também na sua fala, sobre um tipo de recurso externo, em que eu tenho pensado ultimamente muito nele, que é sobre a mobilização de pessoas e recursos, onde eu vejo que é uma ferramenta importantíssima para quem deseja empreender, que é através do network. Mas só que eu fico refletindo, sabe, sobre como fortalecer esses network, como fortalecer as relações com outras pessoas e como fazer com que isso favoreça no, como fazer com que isso traga retorno ao meu negócio. E eu fico refletindo sobre que eu conheço alguns contatos, mas como eu posso torná-los produtivos para me ajudar? E aí também tem a questão dos recursos, né? Quais tipos de recursos seriam? Seriam oportunidades? Quais tipos de oportunidades? Uhum. Muito boa pergunta, muito obrigada, Hilary, por essa intervenção. Acho que, sim, esse competente de mobilização de pessoas e recursos é bem amplo, tem vários aspectos nisso. E você tocou numa coisa que é um dos desafios dessa coisa de mobilizar pessoas, por exemplo, e criar sua rede, que tem o requisito que você tem que investir tempo sem saber qual seria o resultado. Claro, que você poderia ter uma esperança sobre como você poderia trabalhar com sua rede para fortalecer algum aspecto de seu negócio ou para entender melhor como você poderia refinar seu produto ou promover um aspecto de seu negócio, mas é uma coisa que você tem que investir o tempo nisso e também tem que ficar aberto em que vai ser os resultados, que normalmente vai ser, que não é de curto prazo, é de médio e longo prazo, que você fica crescendo sua rede para que quando você está indo mais para frente com o seu negócio, você tenha uma rede forte, ampla, para apoiar com diferentes aspectos do seu negócio. E é difícil para saber até onde essa rede pode atingir e como poderia ajudar você, sem saber exatamente o que você vai precisar no futuro. Mas acho que, da minha experiência, realmente vale a pena investir nessa área de seu trabalho ou de seu negócio e tratar isso como parte de seu plano em atingir seus alvos e objetivos dos próximos 6 meses ou do próximo ano, pensando em como você poderia crescer sua rede para atingir algum objetivo específico, que poderia ser que você queria fazer alguma parceria com outra empresa, onde vocês colaboram para se promover os dois negócios. Então, em lugar de só trabalhar sozinha para chamar atenção na sua empresa, pode buscar alguém na sua rede que poderiam trabalhar juntas para fazer alguma campanha, para destacar o seu trabalho e também o trabalho de outra pessoa ou algumas outras pessoas que podem chamar a atenção de todos os seus negócios. Também, esse troca de habilidades poderia ser outra área onde sua rede é muito útil. Não somente porque essa é a única razão para ter uma rede, mas como você poderia colaborar com sua rede para fazer essa troca, que poderia ser que tenha alguém na sua rede que tem muito experiência, ou alguma mais experiência com desenho gráfico, e outra parte de sua rede que você tem alguma habilidade com
gestão de projetos. E poderia fazer essa troca, onde você dá algum do seu tempo para apoiar numa área que está faltando de uma empresa ou uma empreendedora dentro de sua rede, e para intercambiar com isso, em câmbio, não sei, isso é espanhol, mas em troca, você poderia receber o apoio dessa empreendedora, de outras empreendedoras em alguma área que você está faltando, algum conhecimento ou alguma habilidade. Também isso é uma coisa que você tem que desenvolver as relações para realmente dar fruta. Mas eu realmente senti que vale a pena investir nisso, porque, como eu falei, do médio e longo prazo, realmente poderia ajudar você em dar mais alguma plataforma ou criar uma rede mais ampla que poderia ajudar em promover seu negócio nesse nível, mas também poderia fazer essa troca de experiências e de conhecimento. E em termos de recursos, quando a gente fala de mobilização de recursos, eu estava pensando em coisas mais tangíveis, como oportunidades, como isso agora, que a gente está participando no ciclo de Afroestima, isso é um exemplo de um recurso, uma oportunidade que você poderia utilizar para apoiar e desenvolver seus negócios. Também eu sei que tem muita falta disso, mas tem becas, tem oportunidades para aceder, às vezes, apoio financeiro. E realmente é como você poderia colaborar, voltando dessa pergunta de mobilização de pessoas, com diferentes oportunidades na sua comunidade. Por exemplo, como você poderia colaborar com outros empreendedores para compartilhar um espaço, em lugar de buscar um espaço sozinho, como você poderia colaborar com outros para compartilhar um espaço, compartilhar os gastos e também ajudar uma e outra em atingir novos clientes e novos momentos para conectar com um público que você não tem antes. Então, conectado com essa perspectiva de criatividade também, vendo as várias oportunidades que tem dentro de sua rede, nessa mobilização de recursos, e também pensando nos recursos que são financeiros, mas também que são como a formação, ou para fazer treinamento, ou oportunidades que você poderia utilizar redes sociais para promover seus negócios, ou para buscar habilidades de pessoas que poderiam oferecer algo a você ou compartilhar algumas experiências. Então, é um pouco disso, de como você poderia pensar em a forma que você poderia utilizar ou trabalhar com sua rede para achar diferentes objetivos, mas às vezes a gente não tem objetivo final na mente, mas vale a pena investir nisso porque normalmente coisas surgem, que significa que vocês podem colaborar ou que até sua rede pode trazer novas oportunidades que você poderia seguir também. Então, outra resposta, espero que ajudou, também um pouco bagunçado, mas espero que oferece alguma outra perspectiva. Não sei se alguém mais tem algo para dizer sobre essa pergunta de competências, algo mais para compartilhar com a gente sobre suas experiências em geral, relacionado com esse tema de liderança feminina ou empreendedorismo. Senão a gente pode ir passando. Eu vou tomar um pouco de água. Para a próxima parte do módulo, que é falando um pouco mais sobre os diversos perfis ou formas de empreender. Então, eu acho que isso é muito importante para falar sobre quando a gente está falando sobre empreendedorismo, liderança feminina, porque para mim, e espero que para todo mundo, tem muitos perfis e formas de empreender. E aqui nesse slide eu destaquei alguns exemplos de como a gente, dentro desse turma e em várias partes da nossa vida, poderia ver outras pessoas empreendendo
utilizando aspectos e competências de empreendedorismo para liderar em diferentes aspectos de sua vida, desde uma dona de casa até que uma pessoa que tem seu próprio negócio. Acho que cada desses perfis tem competências de empreendedorismo e são referências, ou poderiam ser referências em como fazer isso com essa lente de liderança feminina. E eu convidei vocês para compartilhar mais alguns exemplos. Se você tem algumas outras sugestões dos tipos de perfis e formas de empreender, vocês podem colocar no chat. Porém, acho que mesmo que a gente possa pensar em diversas formas de empreender, às vezes, ou vocês poderiam me questionar nisso, tem uma imagem ou perfil de uma pessoa empreendedora no Brasil. Desde minha experiência, eu senti que tem um perfil que foi na mente de muitas pessoas quando a gente fala de uma pessoa empreendedora no Brasil, e esse estereótipo é de um homem branco de classe média. Particularmente quando a gente está falando sobre empreendedorismo de oportunidade, a gente pensar nas pessoas que têm os privilégios, que significam que eles ou elas poderiam fazer seu negócio porque eles têm algum apoio financeiro ou algumas conexões ou redes que significa que essas pessoas poderiam liderar com seus negócios. E isso influencia bastante as ideias que pessoas têm em quem poderia fazer empreendedorismo, quem que é o perfil de uma empreendedora típica. E acho que isso tem que ser desafiado, porque, claro, que realmente uma empreendedora ou um empreendedor poderia ter diversos aspectos, diversas características e perfis, e a gente tem que sentir nossa própria habilidade para assumir esse papel de empreendedora, sem essa comparação desse estereótipo que é o homem branco de classe média. Então, acho que é importante destacar isso, porque isso poderia impactar a forma que a gente sentir que eles poderiam, ou elas poderiam realmente liderar ou empreender. E a gente tem que enfrentar isso e superar esse estereótipo que é muito forte. E passando para o próximo slide, eu queria compartilhar alguns estudos de caso que enfrentar esse estereótipo de empreendedorismo liderado por um homem branco de classe média. Eu imaginei que a maioria de vocês já conheceram, ou não necessariamente pessoalmente, mas já escutaram da Adriana Barbosa, que é fundadora de Feira Preta, esse Instituto de São Paulo, ou a Feira, que é a maior feira ao Festival Cultura, de Cultura e Empreendedorismo Negro da América Latina. E a Adriana começou essa feira oferecendo oportunidades para empreendedores negros para dar visibilidade e mais oportunidade para ganhar dinheiro. E a Adriana teve essa ideia de criar a Feira Preta quando ela estava desempregada e vendia roupas em feiras livres, e ela descobriu, através dessa atividade, que ela conhecia poucos outros empreendedores e empreendedoras negros, que contrastava com sua experiência no cenário artístico negro. Então, ela foi inspirada em criar a Feira Preta, que agora oferece capacitação através da Preta Hub, fornecendo conhecimento e habilidades comerciais, apoiando mulheres e homens empreendedoras e empreendedores em tornarem mais autoconfiantes e assertivas, além de incentivar essas pessoas em continuar criando negócios que apoiar e celebrar a sua herança africana. Eu acho que esse estudo de caso é importante a levantar, porque o que inspirou a Adriana foi a falta de representatividade de pessoas negras na área de empreendedorismo. Então, ela queria criar esse espaço para que as empreendedoras e os empreendedores podem trazer
seus negócios e achar um novo público, ou achar entre si, ter essa oportunidade. Eu acho que essa frase dela sobre o ponto que a maioria das empreendedoras negras no Brasil são mulheres e muitas começam puramente por sobrevivência, é muito perto a realidade de algumas pessoas que já participaram desse curso, e isso poderia virar um veículo para não somente fazer um negócio de sobrevivência, mas também para achar oportunidades para crescer e desenvolver seus negócios mais. Então, acho que isso foi um exemplo, um estudo de caso importante para trazer hoje. Também, no segundo estudo de caso, eu queria levantar de um negócio que é dos Estados Unidos, um negócio de impacto, que é uma escola de formação nas cerâmicas para mulheres que anteriormente foram encarceradas. E a missão desse negócio de impacto é para dar trabalho e capacitar mulheres, pessoas trans e não binárias anteriormente encarceradas por meio de treinamento profissional e remunerado. E esse projeto, eu acho que é muito lindo, eu queria compartilhar, porque também tem essa perspectiva em dar oportunidades para pessoas que estão subrepresentadas ou pessoas que acham difícil encontrar oportunidades, e refletindo sobre as competências de empreendedorismo, acho que é um exemplo de vários aspectos dessas competências de empreendedorismo, em termos de visão, de criatividade, da mobilização de pessoas e recursos para apoiar outros e provavelmente, como eu não conheço essas mulheres pessoalmente, de motivação e perseverança em gerar e criar um negócio que deveria enfrentar muitos preconceitos e dificuldades em ficar sustentável, mas elas têm esse negócio que está trabalhando para apoiar mulheres que enfrentam diversas barreiras. E o projeto oferece programas flexíveis que permitem aos participantes ganhar um salário digno em todos os pontos de envolvimento na empresa, desde o treinamento, passando pela fabricação e até o emprego contínuo. E as duas fundadoras, que são aqui na imagem, Dominique e Ilka Perkins, queriam utilizar suas experiências vividas para melhorar a vida de mulheres que enfrentam barreiras semelhantes às elas. Eu acho que isso é importante para destacar, porque isso é um exemplo em como as experiências vividas das empreendedoras realmente poderiam direcionar o foco de seu negócio, ou poderia direcionar o público que vocês querem atingir. E isso é algo que deveria ser valorizado, que suas experiências poderiam inspirar seus negócios, poderiam inspirar seus clientes e suas colaboradoras, e são uma base forte para desenvolver seus próprios negócios, pensando sobre as barreiras que poderiam ser superadas e como seus negócios poderiam apoiar, enfrentar essas dificuldades. Então, isso são dois estudos de casos que eu queria compartilhar, e a gente vai ter mais durante essa sessão e as próximas. Talvez não durante essa sessão, mas definitivamente na próxima. Mas tem reflexões, perguntas, dúvidas sobre como isso é relacionado com o tema de liderança feminina, por favor, fique à vontade em compartilhar no chat e também levantar a mão e fazer perguntas ou comentários também. Eu estou vendo no chat que tem mais algumas apresentações e obrigada, Helena, por sua intervenção. E, sim, é um projeto lindo que tem esse foco em apoiar e trabalhar com pessoas que podem ser muito marginalizadas e criar uma nova chance de vida, como você destacou. Então, passando ao próximo slide, agora eu queria mergulhar um pouco mais no tema de desafios enfrentados para mulheres empreendedoras. E isso é porque
a gente está falando bastante sobre as oportunidades, as competências, também um pouco dos desafios, mas a gente tem que, não necessariamente tem que lembrar, não sei se é a frase certa, mas a gente tem que ver que tem muitas oportunidades nesse mundo de empreendedorismo, mas também tem muitas coisas que podem se dificultam e fazer significa que é muito difícil para mulheres empreendedoras para atingir seu potencial. E acho que para superar esses desafios, a gente tem que nombrar eles e tem que reconhecer que eles existem e logo pensar nas formas que a gente pode enfrentar isso e como dentro de nossa rede, desse ciclo, desse turma de afroestima, a gente poderia oferecer dicas, nossos próprios exemplos ou ideias em como a gente poderia superar isso e aprender uma de outra para que a gente se sentir mais equipadas para ir para frente e enfrentar esses desafios cotidianos que a gente enfrenta. Então, com muita fala, passando para o primeiro desafio que eu queria destacar aqui, pensando especificamente sobre o tema de liderança feminina, eu queria destacar estereótipos de gênero como um desafio importante que as mulheres empreendedoras afro aqui no Brasil enfrentam. E aqui eu queria explicar aqui os estereótipos de gênero, são as normas sociais sobre o papel ou características que mulheres têm. E esses estereótipos e normas sociais podem se tornar mais rígidos quando eles são desafiados ou ameaçados. Então, quando a gente fala sobre estereótipos de gênero, são coisas que podem ser aplicadas a mulheres, a homens e também de pessoas de diversos gêneros. Os estereótipos impactam todo mundo, mas poderiam ser que algumas pessoas dentro desses grupos são impactadas mais e enfrentam mais preconceito e discriminação por causa desses estereótipos. E isso é conectado com o tema de normas sociais, que é bem relacionado com os estereótipos de gênero. E quando a gente fala sobre essas normas sociais, são as crenças compartilhadas sobre outras pessoas, sobre seus papéis, sobre o que uma pessoa deveria fazer, o que um grupo deveria fazer, e os preconceitos que a gente tem, que poderia ser sobre gênero, mas também com certeza, sobre raça, sobre classe, sobre onde a pessoa mora, por exemplo, e realmente influencia a maneira que a gente está visto e também a maneira que a gente experiencia o mundo, porque esses preconceitos podem ser muito fortes e poderiam influenciar bastante a forma que a gente experiencia as coisas. E também é importante destacar aqui que esses preconceitos e esses estereótipos de gênero e normas sociais são tomados por todo mundo. Isso é para dizer que mulheres podem ter preconceito sobre outras mulheres, homens podem ter preconceito sobre pessoas de um grupo diverso, não é uma coisa que é somente o grupo marginalizado são impactados por isso. Os grupos marginalizados, as mulheres também, poderiam assumir e esses estereótipos de gênero, esses nomes sociais, e realmente criar também as mesmas coisas. Então, acho que isso é importante destacar, porque às vezes a gente fala bastante sobre os desafios nesse sentido, que são externos, mas como a gente está dentro de uma sociedade que, infelizmente, é influenciada bastante por preconceito, a gente está vivendo nessa estrutura, e isso impacta a forma que a gente se vê o mundo, a gente se vê nossos mesmos em termos de nosso papel, nosso rol, o que a gente tem a ver em termos de oportunidades, ou o que a gente merece como empreendedoras. Então, eu queria destacar isso porque eu acho que tem muito a ver com esse tema de liderança feminina, que tem bastante pessoas que não acham que mulheres deveriam ser líderes, e a gente tem que entender
quais são as bases desses pensamentos e como a gente poderia superar isso e reconhecer esses pensamentos negativos, estereótipos negativos ou normas sociais negativas que influenciam a gente mesmo, que a gente também carrega em nosso cotidiano como empreendedoras. Passando para o próximo slide, como eu falei um pouco antes, esses conceitos de estereótipos de gênero e normas sociais também tem muito a ver com o sexo consciente e inconsciente. E como está escrito aqui, o sexo descreve preconceito ou discriminação a favor ou contra um grupo ou um indivíduo. Então, acho que isso é um ponto para reflexionar, que é uma coisa que, com certeza, poderia ser muito negativa, mas pode ser positiva também para alguns grupos. E o ideal é que a gente não tenha esse sesgo, porque para que a gente poderia estar para todo mundo igual, a gente tem que deixar esse sesgo atrás e realmente tomar pessoas como que eles ou elas são. Mas como isso é uma coisa que é meio integrada em nossa vida, nossa sociedade, é importante reconhecer esse desafio que a gente enfrenta. E estereótipos negativos de gênero, de raça, de classe social e normas sociais relacionadas também, isso são preconceitos que podem afetar diretamente a capacidade de mulheres de progredir e prosperar em suas carreiras e em prosperar em fazendo seus negócios. Então, acho que é importante nombrar isso, porque isso é uma coisa que impacta a gente bastante em nosso trabalho. E também uma coisa importante para falar agora é que esses preconceitos inconscientes em relação ao gênero, em relação da raça, existem na sociedade e são mantidos tanto por homens quanto por mulheres, tanto por pessoas brancas e por pessoas negras e de outras raças também. E não para dizer que é só o grupo que é martirizado ou subrepresentados que são impactados, mas também essas pessoas assumir e têm esses preconceitos também, que tem que ser reconhecido e enfrentado. E isso pode significar que as mulheres também pensar que os homens têm um desempenho melhor, em alguns sentidos, em termos de empreendedorismo, ou são mais adequados e determinados para determinadas funções. Isso significa que a gente não se valorizar nossas próprias habilidades e também enfocar nas habilidades de outros e valorizar as habilidades de outros em lugar de nossas próprias. Então, é importante nombrar isso para que a gente poderia ver como isso poderia impactar nossas perspectivas. Eu estou muito consciente agora que eu estou falando muito sobre alguns conceitos que podem ser um pouco abstratos, então, por favor, se tiver perguntas, queria aclarar algumas coisas, por favor, vocês podem colocar perguntas no chat ou comentários e também levantar a mão para aclarar qualquer coisa. Continuando nesse tema da influência de sexo inconsciente, aqui eu queria destacar que todo mundo, como eu falei, sofrem de algum grau de preconceito, inconsciente ou implícitos, relacionados ao gênero ou raça, que significa que alguns desses estereótipos sobre os papéis de mulheres, sobre as habilidades de empreendedoras afro, são internalizados e afetam a maneira que a gente toma as decisões, mesmo quando estamos fazendo esse esforço para não discriminar entre outras pessoas e contra a gente mesmo. E aqui eu queria destacar uma pesquisa conduzida pela ANDI, que é uma rede de empresas do Brasil, que destacar algumas questões-chave relacionadas a esse tema de preconceito e sexo inconsciente. Um exemplo disso foi um estudo realizado por um grupo nos Estados Unidos, onde as perguntas dos investidores
que estavam falando com mulheres e homens que tiveram negócios foi, foi prejudicados contra as mulheres empresárias. Então, esse estudo estava revisando como investidores financeiros têm preconceito que impacta na forma que eles e elas estavam avaliando mulheres empresárias. Então, nesse estudo mostrou que quando os investidores entrevistaram empresários ou pessoas, homens empreendedores do sexo masculino, eles fizeram mais perguntas de promoção, o que dizer, mais perguntas sobre seus negócios, sobre suas esperanças e realizações. Mas quando esse mesmo grupo de investidores questionaram as empreendedoras, eles fizeram perguntas de prevenção, mais sobre segurança e responsabilidade. Então, nesse fórum, nessa oportunidade, as mulheres só tiveram a oportunidade para responder às perguntas sobre as dúvidas sobre seus negócios, sobre as coisas que podem deram erradas, enquanto os homens tiveram a oportunidade para responder as perguntas que estavam mais vinculadas sobre seu sucesso, sobre as oportunidades que eles podem fazer mais na frente. Então, isso é uma perspectiva que vai gerar uma avaliação diferente, porque os dois grupos tiveram perguntas diferentes para mostrar seus negócios em diferentes perspectivas. Outro exemplo que eu acho que foi muito potente foi no outro estudo, onde alguns investidores estavam escutando apresentações de mulheres empreendedoras e de homens empreendedores. E mesmo que as pessoas, os dois grupos de empreendedores e empreendedoras fizeram a mesma apresentação, que era idêntica palavra por palavra, os investidores preferiam as apresentações dos homens do que as mulheres. E isso é outro exemplo do jeito que o sexto inconsciente ou consciente, eu não poderia dizer que foi uma coisa consciente ou não, mas nesse caso foi a mesma apresentação, mas mesmo assim o preconceito, o sesgo inconsciente dos investidores significam que eles valorizam ou avaliavam mais favoravelmente as apresentações dos homens. E isso é uma reflexão do preconceito. E a gente pode trabalhar para tentar superar isso e reconhecer como que isso poderia influenciar a gente em nossos negócios. E a gente vai falar mais sobre isso nas próximas sessões, e como a gente poderia enfrentar esse preconceito. E também, especificamente no Brasil, para enfrentar ou quebrar com essa perspectiva que o empreendedorismo é uma coisa de classe média ou de pessoas brancas que têm as oportunidades. A gente tem que trabalhar em quebrar com essas perspectivas, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso nas próximas sessões. Mas acho que é importante levantar isso para vocês, para refletir em como vocês primeiro poderiam reconhecer que tem esse preconceito. Acho que isso não é novidade para ninguém, mas a gente vai falar e explorar um pouco mais nas próximas sessões como a gente poderia superar esses preconceitos e como isso impacta a gente hoje em dia fazendo nossos negócios, ou seus negócios. E eu estou olhando o tempo, acho que eu não vou pular para o próximo assunto agora, porque acho que a gente não vai dar tempo para fazer isso, mas a gente tem mais 5 minutos para que, se alguém queria compartilhar uma última reflexão, alguma perspectiva sobre o conteúdo até agora, mais perguntas sobre o tema ou algo mais que vocês querem refletir ou compartilhar. Seria muito bem-vindo, como sempre. Mas sim, eu vou deixar esse espaço para que alguém poderia compartilhar alguma reflexão ou algo mais que vocês queriam explorar um pouco com o tempo que a gente tem antes de finalizar a sessão.
pode ser no chat, ou se alguém queria levantar a mão e compartilhar uma reflexão. Eu gostei dessa frase que está no slide da Laís Xavier, que criou seu próprio negócio de impacto, que poderia sentir que esse tema de sesgo inconsciente ou de preconceito pode se sentir bem desafiador, hein? Tipo, como a gente poderia enfrentar isso? Mas acho que eu gosto dessa frase da Laís no slide, que ela percebe que é um problema, sim, mas é da outras pessoas e não da ela. E ela não deixa isso para diminuir a sua autoestima. Eu acho que isso é uma frase muito potente ou inspirador num sentido, porque mesmo que a gente sabe que tem essas dificuldades, barreiras em frente da gente, que a gente tem que enfrentar cada dia, é importante para lembrar que também a maioria deles são um pouco fora de nosso controle. Então a gente tem que focar nas coisas que a gente tem nosso controle. E isso é nossa própria autoestima, nosso próprio bem-estar, como a gente pode alimentar esses elementos de nossa vida para que a gente tenha força para enfrentar esses preconceitos e esses sesgos. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima sessão, amanhã, em termos de como hoje a gente fala um pouco sobre os desafios, a gente vai ter espaço para reflexionar e compartilhar maneiras de enfrentar essas dificuldades ou esses desafios que são em frente como empreendedoras. Mas com os últimos minutos, não sei se tem mais alguma intervenção do grupo. Senão, a gente vai terminando aqui. Vou dizer muito obrigada. Sim, assim, eu tenho que aproveitar esses momentos de reflexão. Eu tenho que trabalhar para não ficar atrapalhada com esse silêncio. Eu fico, às vezes, eu tenho que encher o silêncio, mas acho que é importante deixar a gente reflexionar e refletir. Mas muito obrigada a todo mundo por sua participação de hoje. Eu acho que foi bem bacana estar com vocês. Estou super animada para a sessão de amanhã. Por favor, fique à vontade de compartilhar reflexões ou até, a gente está fechando agora, então não compartilhar agora, mas fica pensando sobre reflexões, comentários que vocês queriam compartilhar amanhã. A gente vai estar aqui de novo às 19h, até as 9 até 21 amanhã, mas até agora, muito obrigada por sua atenção, pelo carinho que vocês entraram nessa sessão. Boa noite e estou animada para ver todos vocês amanhã para a próxima sessão. Tchau, tchau, Obrigada, gente. professora. Uma boa noite, pessoal, e até amanhã, tá Tchau. bom? Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.